Olá, meus amores, tudo bem? Nossa primeira aula de geografia, primeira aula gravada, tá? Nós vamos ter uma aula ao vivo na sexta, às 4h30 da tarde, tá bom? Vocês acompanhem com a apostila aula, a página 733, Estudos da Terra 1, tá? Acompanhem junto com a apostila, vocês vão fazer as atividades, e aí na sexta-feira vocês vão tirar as dúvidas do capítulo e também a gente vai fazer a correção e tirar as dúvidas das atividades, tá? Bom, o planeta Terra. Nós sabemos que a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar em proximidade com o Sol. Isso causa o quê? Uma variação de temperaturas. É uma localização privilegiada, porque permitiu o desenvolvimento da vida do planeta. Permitiu aí com que nosso planeta se tornasse habitável. E visto do espaço, a Terra ela tem aí um aspecto de um globo azulado. Por quê? É por causa do espelhamento da luz do Sol na nossa atmosfera. Porém, algumas medições por satélites elas indicam diversas depressões na Terra e pequenos abaulamentos que produzem cantos, né? É chamado de geóide. Se vocês verem na apostila, tem até a foto dessa representação do formato da Terra. Vocês vão ver que é bem diferente daquilo que nós estamos acostumados. Então, a maior parte da superfície da Terra, aproximadamente aí 70%, é formada por água. E desses 70% de água que nós temos, apenas 3% é de água potável. Os outros 97% são aí de mares e oceanos. Então, apenas 3% da quantidade de água existente no planeta é água doce. E são águas provenientes de rios, lagos e lençóis freáticos. Então, vocês veem aí que a grande maior parte do planeta ela não possui água potável, não possui uma água doce. Tem alguns países que estão desenvolvendo tecnologia para tornar a água do mar potável, tornar a água do mar, digamos assim, a grosso modo, doce. Faça uma pesquisa quais são os países que estão aí fazendo esse tratamento da água do mar. Faça uma pesquisa, anotem aí no caderno, na apostila mesmo, o nome dos países e alguma coisa falando sobre essa tecnologia. E na sexta-feira, às 4h30, vocês falam para mim, ok? Faço essa pesquisazinha e aí a gente vê aí um pontinho para quem fez. Então, se 70% é formado por água, nós temos aí os outros 30% que são distribuídos em continentes e ilhas. Tendo aí o ponto mais elevado, o Pico do Everest, com 8.844 metros de altitude. E o mais baixo fica aí na região do Mar Morto, com 423 metros abaixo do nível do oceano. Okay? Agora vamos falar sobre os movimentos da Terra. Então a Terra tem aí dois movimentos, né? O movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Então, ela fica girando em torno de si própria no seu eixo. Tá? Lembrando que o eixo da Terra ele não é reto, ele é vertical. Então, ela gira em torno de si mesma, porém inclinada. Né? E não assim, mas pelo contrário. Então, o Polo Norte e o Polo Sul eles não estão desta forma, né? Estão inclinados. Então a Terra vai girando ali em torno do seu eixo. Esse movimento de rotação da Terra é que vai causar aí o surgimento do dia e da noite. Então o dia e a noite eles são aí provenientes do movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. E esse movimento ele também influencia aí nas correntes marítimas, na circulação dos ventos e na elevação do nível do mar. Esse movimento de rotação ele dura aí cerca de 24 horas. Na verdade, um pouquinho menos, é 23 horas, 50 e poucos minutos, mas a gente diz aí que é 24 horas, que é aí a duração do dia. Então, a Terra demora um dia para fazer o movimento de rotação.
além do movimento de... Vocês têm aqui na apostila, na 734, tem aqui uma foto aí, uma ilustração sobre o movimento de rotação. Tá? Vocês vão ver aqui Polo Sul, Polo Norte, o movimento que a Terra faz em torno de si própria e também a direção da sua órbita. Tá? E além do movimento de rotação, nós temos o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então, ao mesmo tempo que ela está girando em torno de si própria, ela também está girando aí em torno do Sol. Tá? E esse movimento de translação, ele dura aí 365 dias e 6 horas. 365 dias e 6 horas. Observe que um ano ele tem 366 dias. Desculpa, 365 dias. Essas 6 horas ficaram sobrando. Se um ano tem 365 dias, onde estão essas 6 horas que restaram? Essas 6 horas que restam aí, ano a ano, elas são compensadas, vamos assim dizer, no ano bissexto. No ano bissexto, a cada 4 anos, fevereiro não tem 29 dias. Então, esse um dia a mais de fevereiro é exatamente uma compensação dessas 6 horas de 4 anos acumuladas. Qual a Terra leva para dar a volta em torno do Sol. Então, um ano corresponde aí ao tempo que a Terra demora para fazer um movimento de translação em torno do Sol. E esse movimento de translação, ele causa, uma das suas consequências são as estações do ano. Então, as estações do ano, elas estão intimamente ligadas aí ao movimento de translação. Além das estações do ano, nós vamos ter aí o equinócio e o solstício, que também são causados pelo movimento de translação mais o movimento de rotação. O que é o equinócio e o que é o solstício? O equinócio é quando o dia e a noite eles vão ter a mesma duração, ou seja, a luz do Sol ela está equiparada, ou seja, recebe a mesma quantidade de Sol durante o dia. Então, dia e noite têm aí a mesma duração. O solstício de verão, por exemplo, é quando nós temos um dia maior do que a noite. Então, ou seja, a luminosidade ela é maior. Então, ou seja, o Sol demora mais para se pôr. Nós temos uma maior quantidade de tempo de luz solar. É o que nós chamamos de solstício de verão. E nós temos também o solstício de inverno. É quando a noite é maior do que o dia. Ou seja, a luminosidade ela é menor. Então, o solstício de verão, o dia é maior que a noite. O solstício de inverno, a noite é maior do que o dia. E isso ocorre também de maneira diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul, assim como as estações do ano. Por isso que, por exemplo, quando é verão aqui no Brasil, é inverno nos Estados Unidos, porque hemisfério sul e hemisfério norte. Então, enquanto nós estamos vivendo aqui o solstício de verão, eles vão estar vivendo lá o solstício de inverno, ok? Por isso que é comum no Natal a gente ver aí filmes de Natal aí, falando do Papai Noel, do Polo Norte, o frio, as renas, sempre ligado aí ao inverno, ligado ao frio, porque por causa do hemisfério norte. Aqui pra gente, dezembro aí, janeiro, são os meses aí de verão, os meses que a gente está passando aí por um período do solstício de verão, ok? Dúvidas, anotem, tá? Bom, vamos lá. Agora vamos falar sobre o surgimento dos continentes. Deu para entender a diferença de equinócio e solstício? É facinho, não tem muita coisa. Então, equinócio é quando dia e noite estão iguais, a mesma duração. Solstício é quando nós temos aí, o solstício de verão, no caso, nós temos uma maior luminosidade do Sol. Então, o dia é maior que a noite. E no solstício de inverno é o contrário, onde a noite é maior do que o dia. Então, nós temos menos iluminação solar causada pelo movimento de translação, associado também ao movimento de rotação. Bom,
o surgimento dos continentes, aqui na página 735. A principal teoria do surgimento dos continentes aí é chamada teoria da deriva continental, onde defende-se que antigamente havia um único continente, um supercontinente, chamado de Pangeia. Aqui na apostila vocês vão ver aqui, tem uma ilustração que mostra aqui a Pangeia. Vocês observem que é um continente único. Esse continente ele começa a se fragmentar e ele se divide em dois, chamado Laurásia e Gondwana. Aí são dois continentes que foram formados aí nesse primeiro processo de fragmentação da Pangeia, ou seja, do supercontinente. Aí nós vamos ter um terceiro período, na qual a fragmentação das placas tectônicas ela vai continuar. E aí nós vamos ter aí uma outra divisão, que é a que nós vivemos até hoje, que é o nosso mundo moderno. Observem que a nossa estrutura atual, ela se dá de 65 milhões de anos. E daqui a alguns milhões de anos, certamente, a estrutura geológica já vai ser completamente diferente. Completamente diferente. Nós estamos falando da Pangeia. A Pangeia aí data aí de cerca de 200 milhões de anos. 200 milhões de anos. E a nossa estrutura atual aí é de 65 milhões de anos. Bom, mas por que esses continentes migraram, né? Porque nós temos aí as placas tectônicas, né? Essas placas tectônicas, elas são placas que flutuam sobre o magma, né? Sobre o fluido magmático da Terra. E esse movimento que elas fazem, ele varia de acordo com a pressão e a temperatura. Ele é semelhante ao que acontece, por exemplo, quando você ferve uma água. Quando você ferve uma água no caneco, em alguma coisa, vocês observem que a água, na verdade, ela faz esse movimento. Então, a água quente sobe, quando ela esfria, ela desce. Ela faz esse movimento. Aqui na apostila, vocês vão ter uma figura falando bem sobre isso, sobre esse processo. Tem a primeira ilustração, que mostra exatamente esse exemplo da água. E tem a segunda ilustração que vai mostrar exatamente aí essas correntes de convecção magmática. Aí vai mostrar aí para vocês como que ocorre esse processo da movimentação das placas tectônicas, né? Tudo varia, essa movimentação varia muito aí com a temperatura e com a pressão aí que é sofrida. O deslocamento horizontal dessas placas, ele vai fazer com que surjam algumas deformações, como o surgimento de dobramentos, falhas, vulcões, terremotos, tsunamis, que são os maremotos. Esses são todos causados aí pelas placas tectônicas. Nós vamos ter aí, nós, Brasil, nós estamos privilegiados porque nós estamos aí no centro de uma placa tectônica. Por isso que nós não temos aí vulcões, não temos terremotos assim de grandes abalos sísmicos, né? Nós temos sim, não é que não há terremotos, não tem aí grandes abalos sísmicos. Mas não foi sempre assim. O Brasil já esteve na borda de uma placa tectônica. E na borda dessa placa tectônica houveram sim vulcões, nós tivemos sim terremotos, nós tivemos aí grandes acontecimentos aí no Brasil. Agora nós estamos localizados no centro. Daqui a alguns milhões de anos, nós não vamos mais estar nesse centro da placa tectônica. Certamente aí vai haver uma movimentação aí do Brasil. Porém, uma das provas que nós temos é que nós temos aí rochas magmáticas no Brasil. Essas rochas magmáticas, elas vieram da onde? Não vieram do espaço. Elas foram formadas aí há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando o Brasil estava aí na borda de uma placa tectônica. Ok?
dúvidas, tá? É facinho, não é um assunto muito complicado, tá? É um assunto que eu acho até gostosinho. Aqui na 736, nós temos aqui uma figura das placas tectônicas. Aqui vocês vão poder observar melhor a nossa localização na placa tectônica. Vocês vão observar que o Brasil ele está bem no meio da placa tectônica. E vocês vão observar que tem alguns países da América do Sul, da América do Norte, da Europa, da Oceania, a Ásia, que estão assim bem na borda, ou seja, bem no limite dessas placas tectônicas. E por isso eles sofrem aí grandes abalos sísmicos, eles têm aí, muitos infelizmente sofrem aí por tsunamis, entre outros. Bom, no início do nosso sistema solar, a Terra não passava de uma massa incandescente, ou seja, não passava de... Ela pegava fogo aí quase que 24 horas, praticamente 24 horas. Com o passar de milhões de anos, o planeta foi esfriando, gradativamente ele foi esfriando, gradativamente. O que propiciou o surgimento da vida, o que fez com que tivessem aí a formação do relevo. Se vocês observarem na 736, nós temos aqui um esquema, uma tabela sobre as eras e sobre os períodos e o que aconteceu em cada um deles. Nós temos aqui a era cenozoica, mesozoica, paleozoica, aqui em cada um período. Na era cenozoica, que é a primeira era, no quaternário é quando surge a vida humana, quando surgem os seres humanos. Vocês deem uma olhadinha, deem uma estudadinha nessa tabela. Não vou falar tudo porque é muita coisa, mas eu quero que vocês façam o comparativo entre elas. Bom, então vocês façam a pesquisa que eu falei, tá? Dos países que utilizam aí a água do mar, que fazem aí o processo para a utilização da água do mar, e façam as atividades desse capítulo, que estão das 738 até as 740, tá? Aí na sexta-feira vocês tirem as dúvidas, e aí eu faço a correção junto com vocês dessas atividades. Anoto, pontuo aqueles que fizeram, lembrando que aula ao vivo conta falta, ok? Um abraço e se cuidem.